certa surpresa. Quero dizer aos irmãos que eu não sou pregadora da palavra de Deus, eu gosto de estudar a palavra, é diferente, né? Os pregadores gostam de dar ênfase, eu não sou assim. Às vezes eu estou lendo a Bíblia, eu costumo ler com certa frequência, e quando eu paro em alguma coisa que me chama atenção, eu gosto de procurar, de meditar, de investigar mais, examinar melhor aquilo que me chamou a atenção. Então, eu convido os irmãos, aqueles que têm Bíblia, para que a gente possa meditar um pouco na palavra de Deus, e eu gostaria de que os irmãos abrissem a Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Veja, irmãos, que antes de a gente ler a palavra, vamos falar um pouquinho a respeito disso. A intenção do apóstolo Paulo, na verdade, não era ir para a região da Macedônia. Ele tinha vontade de chegar até a Espanha. Foi impedido de pregar e de entrar na Ásia para pregar pelo Espírito do Senhor. Quando ele estava em Troade, o apóstolo tem uma visão. E lá ele vê um homem, um macedônio, que diz para ele: passe a Macedônia e nos ajude. E assim o apóstolo, como sempre obediente à palavra do Senhor, vai de Troa e vai para a Macedônia, e a primeira cidade onde o apóstolo entra é a cidade de Filipos. Essa foi a primeira cidade pela região da Macedônia que Paulo entrou. Lá em Filipos, coisas acontecem, porque onde Paulo estava, sempre havia manifestação do Espírito de Deus. Veja que em Filipos, há a conversão de Lídia, aquela mulher que vendia púrpuras. Há também uma moça que Paulo liberta da escravidão de um demônio que fazia com que ela adivinhasse as coisas. Mas veja que aquela moça, quando Paulo e Silas passavam, e nós estamos falando da segunda viagem missionária de Paulo, portanto era Paulo e Silas que estavam juntos, aquela moça dizia a verdade. Ela dizia: aí vão homens, servos do Deus Altíssimo. Ela não falava mentira. Mas o apóstolo, com discernimento do Espírito de Deus, sabia que aquilo não provinha de Deus, mas era algo maligno na vida daquela moça, e liberta aquela moça. Paulo então e Paulo e Silas então vão presos, porque são considerados amotinadores, formadores de confusão, porque estavam ali. Lá na prisão acontece outro milagre. A conversão do carcereiro de Filipos. Todo mundo que lê a Bíblia conhece a história, portanto, não precisamos contá-la. Lá em Atos 16 conta isso. A conversão do carcereiro. E assim, Paulo também foi açoitado pelos magistrados. E eles querem que Paulo e Silas, depois de saberem que eles são cidadãos romanos, saiam da cidade de forma sorrateira. Mas Paulo exige uma retratação dos magistrados, porque eles eram cidadãos romanos, não pela compra da cidadania, mas por direito de nascença. E aí então os magistrados pedem perdão a Paulo e Silas, e eles vão para Tessalônica, que distava aproximadamente, pega uma água para mim, aproximadamente 160 quilômetros de Filipos. Em Tessalônica, Paulo, como sempre, se dirige à sinagoga e fala primeiramente aos da sua nação, os judeus. Muitos são convertidos, tanto judeus como gentios. E Paulo fala e mostra que o Cristo, o Messias, deveria padecer, sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Coisas que os judeus não queriam acreditar. Novamente, Paulo e Silas sofrem naquela cidade. E aí Paulo vai para a Bereia. Lá na Bereia, Paulo prega e vai para Atenas. Lá em Atenas, Paulo encontra Timóteo. E aí pede a Timóteo
Paulo ficou em Tessalônica por volta de 3 a 4 semanas, os estudiosos falam assim. E lá ele está em Atenas, encontra Timóteo e pede, solicita Timóteo, que vá a Tessalônica e escreva para ele a respeito dos irmãos. Ou mande notícia, ou volte para encontrar com ele, foi o que Timóteo fez. Voltou e encontrou o apóstolo já em Corinto. E lá Timóteo faz um relatório de como estavam os irmãos de Tessalônica, lá em Tessalonicenses. E aí nós vamos ver o que Paulo escreve. Paulo é movido por essas notícias a escrever a sua primeira carta aos Tessalonicenses. A segunda carta, Paulo vai escrever aos irmãos, mas para tirar algumas dúvidas que os irmãos de Tessalônica começavam a ter a respeito da ressurreição dos mortos. Então, nós vamos nos deter à primeira carta. E Paulo diz assim: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade, da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Paramos aqui um pouco. Irmãos, Paulo diz aqui, lembrando-nos sem cessar. 3 coisas Timóteo deve provavelmente ter falado a Paulo. E moveu Paulo da certeza, deu a Paulo a certeza de que os irmãos daquela igreja eram fiéis ao Senhor. Eram fiéis àquilo que o apóstolo tinha pregado. Receberam a palavra. Ela entrou no coração daquelas pessoas e fez morada neles. Eles receberam com uma fé inabalável. Porque ele diz aqui, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. A fé dos irmãos de Tessalônica não era apenas por palavra, era fé de atos, fé de ação. A Bíblia diz que nós devemos não ser somente ouvintes, mas precisamos praticar a palavra do Senhor. Não podemos ser ouvir apenas. Nós temos que ter atos de fé. Essa nossa fé, que é um substantivo abstrato, como eu vou medir a fé de cada um? Como? Como eu vou medir a fé do meu esposo? Como ele vai medir a minha fé? Como eu vou medir a fé do irmão? Não tenho como. Fé é abstrato. Mas através das minhas obras de fé, eu posso ver a fé de cada um. Tiago fala isso e explica isso muito bem. Muitos acreditam que Paulo e Tiago falam coisas diferentes, mas eles estão falando sobre a mesma coisa. Tiago diz assim, olha, mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Sem as tuas obras. Eu te mostro a minha fé. E eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Olha, irmãos, fé sem obra, que valor tem? Que valor tem eu dizer que tenho fé e não tenho obra nenhuma? Ter as minhas mãos vazias. Que me adianta isso? Que me adianta isso? Eu posso, na frente de qualquer pessoa, aparentar uma pessoa cheia de fé, mas estar com as minhas mãos vazias. Mas isso não acontecia em Tessalônica. Eles tinham obras de fé. Eles receberam o evangelho e puseram em prática. Eles viviam o que eles pregavam. Muitas pessoas pregam, mas não vivem o que pregam. Mas eles não. Eles pregavam e viviam, porque eles tinham fé. Estavam com a mão cheias para apresentar. E mais uma coisa que o apóstolo vê. O trabalho de caridade. Nós sabemos que caridade, quando a Bíblia fala, significa amor. Eles tinham um trabalho de amor. Olha como eu vou falar que eu amo o irmão, se eu não fizer nada por ele numa situação que ele tem de adversidade.
Tiago fala, se eu sei fazer o bem e não faço, eu cometo pecado. Isso é obra de amor. Amor é outro substantivo abstrato. Você não pode medir o seu amor por mim. Eu posso chegar aqui, você pode me abraçar e me beijar, e por trás de mim não tem amor nenhum a mim. Eu preciso mostrar o meu amor. Esse amor que Cristo invadiu a nossa vida, o nosso coração, nós precisamos mostrar lá fora. Eu sempre digo, a gente ser evangélico dentro da igreja é muito fácil, mas nós precisamos praticar esse amor lá fora. A Bíblia diz que se nós temos condição de fazer alguma coisa por alguém, e na hora nós temos condição, nós não podemos dizer para aquela pessoa voltar outra vez, porque não está na hora de fazer. Provérbios diz isso. Jatobá, que é a minha enciclopédia, diz agora o provérbio, mesmo para mim, provérbio. Não deixe de fazer o bem a quem merece. É verdade. Não digas para o seu próximo, volta amanhã que te darei, quando tu já o tens. Quando eu tenho para ajudar. Volte amanhã que te darei, quando tu já o tens. Provérbio 3, 25. Assim. Jatobá, me ajuda, porque assim vai mais rápido. Quando eu tenho na mão para fazer por alguém, eu não posso dizer, irmão, vai, eu oro por você. 1 João 3,18. Eu tive um caso que nós ouvimos, né? De um pastor de uma congregação. E ele disse que uma irmã chegou para ele e disse que ela estava passando necessidade. Ela não tinha o que comer naquele dia. Ele foi, pegou do caixa da igreja e mandou comprar uma cesta básica para ela. A história é mais ou menos assim. E aí foi chamado lá na igreja central para dizer com que autoridade. Não. Quem mandou, né? Ele fazer aquilo. Com que autoridade ele teve para mexer no caixa da igreja? Porque o caixa da congregação tem que ir para a igreja central. E ele respondeu, quem mandou eu fazer isso foi a fome. Porque a fome não pode esperar. Irmão, quando alguém vem a nós pedindo socorro, se nós temos para ajudar, não podemos deixar para amanhã. Tem que ser na hora. Às vezes uma pessoa não está precisando do nosso dinheiro, não está precisando do nosso alimento ou de uma roupa. Às vezes ele quer uma palavra amiga. Ele quer um ombro para falar, um ombro para desabafar. Eu tenho uma coisa que eu sou uma pessoa extremamente impaciente. E há uma coisa em Jatobá que eu vejo e gostaria de ter, é que você pode conversar com ele 2 horas, que ele não se cansa. Eu já passo o microfone, ficava de falar você, porque eu sou por natureza impaciente. É algo nele que eu invejo, eu gostaria de ser assim também, mas eu não sou, infelizmente. Mas cada um de nós, Deus chama para uma obra, não é? Para fazermos alguma coisa diferente. Nós não somos iguais, nós não vamos ser perfeitos. Nós não vamos atingir a perfeição. Estaremos sempre abaixo daquele que a Bíblia chama da estatura do varão perfeito. Nós nunca vamos conseguir a perfeição, mas temos que tentar, não é? Temos que procurar tentar. Me falta um pouco de paciência. Isso é algo que eu preciso ter. Veja, irmãos, e Paulo vai falar outra coisa interessante dos irmãos. Os irmãos de Tessalônica tinham paciência na esperança da volta do Senhor Jesus. Nós precisamos ter essa mesma paciência. Pedro diz, lá na sua segunda carta, no capítulo 3, o verso 3 e 4, fala para mim, Getúbal. Como é que é? Alguns... É isso. Eu vou ver. Você os tempos têm passado, mas... Veja bem, Pedro fala assim, meus irmãos. Naquela época, Pedro escreve a sua segunda carta movido por uma preocupação muito grande. Haviam falsos mestres que estavam trazendo doutrinas diferentes daquelas que o Senhor nos deu. E Pedro diz assim, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores,
andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aquelas pessoas queriam desanimar os irmãos, dizer para ele: ó, tudo está igual, o Senhor até agora não veio, como vocês ainda mantêm essa esperança? Irmãos, quando o Espírito Santo entra na nossa vida e nos converte de verdade, nós não perdemos a nossa esperança. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que o Senhor é poderoso. E se Ele falou que Ele vai voltar, Ele voltará e virá e nos buscará. E nós entraremos no sossego eterno junto com o Senhor e viveremos para sempre com Ele. Amém. Esses irmãos não perdiam a paciência na volta do Senhor. Amém. Vamos seguir, porque nós temos pouco tempo. Aí fala aí, isso que eu ia falar, que em seguida eles falam, lá no versículo 9, muitos têm a promessa por tardia, mas Deus não retarda a sua promessa, antes é longânimo, não querendo que algum se perca, mas antes que todos venham a arrepender-se. É o versículo de número 1. E graças a Deus que o Senhor é paciente. Porque se o Senhor é paciente com aqueles que são desobedientes, será paciente conosco quando nós precisarmos da paciência dele. Nos esperará, né? Chegarmos a uma consciência de que precisamos de algum arrependimento ou conserto. Louvado seja Deus. Glória a Deus. A partir do verso 7, Paulo vai falar outra característica da igreja de Tessalônica, outro modelo que a igreja é. A igreja era um modelo de fidelidade. E mais, olha o que fala do verso 7 ao verso 10. 10, eu acho que eu estou vendo bem, porque eu estou com um pouquinho de catarata, já começo de vez em quando a embaralhar. Diz assim: de maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia Caia. Aquela igreja era uma igreja modelo. Se você quisesse saber como um cristão autêntico deveria viver, precisaria conhecer Tessalônica. Naquela época. Ele diz isso, porque por vós, pelaquela igreja, soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e a Caia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa nenhuma. Aleluia. Oh, glória! Veja, aquela igreja era um modelo de testemunho. Irmãos, como aquela igreja influenciou toda a província da Acaia e Macedônia. Você pensa que a igreja do Senhor é fraca? Não! A igreja do Deus vivo, aquela igreja invisível, essa é poderosa. Aleluia. Aquela igreja que nós não conhecemos. Temos certeza que fazemos parte, mas não conhecemos a igreja toda do Senhor, porque ela é invisível. Essa igreja é poderosa. Se a igreja fizer realmente a vontade do Senhor, ela influencia o bairro, ela influencia a cidade, ela influencia até todo o país. A igreja perdeu a sua força porque ela tem se embaralhado nas coisas do mundo, mas a igreja do Senhor, a igreja invisível, aquela que o Senhor vem buscar, essa não se embaraça com nada. Nada embaraça essa igreja. Nada. E disse mais o apóstolo, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho. Veja, as pessoas perguntavam como eles haviam se convertido, porque a conversão era real. Irmãos, quando o Senhor entra na nossa vida e nos converte de verdade, nós fazemos a diferença. Primeiro, porque o Evangelho é transformador. Se eu tenho um costume na minha vida e vou depois
aceito Jesus e continuo a praticar as mesmas coisas, que mudança o Evangelho fez em mim? O Evangelho é transformador. O Evangelho transforma qualquer pessoa. Meu pai contava que, quando ele era vivo para mim, que ele frequentava uma igreja num final de um bairro, Jatobá já foi lá várias vezes, chamado Barreto, o nome do bairro, em Niterói, no estado do Rio. E havia um homem que bebia muito, ele era alcoólatra, e ele vivia jogado na sarjeta, nas calçadas. Quando eles passavam para ir para o culto, sempre ele estava na beira do bar, sentado, jogado no chão. Às vezes tinha vômito perto dele, era uma coisa horrorosa. As pessoas atravessavam quando viam aquele homem. Um dia, passaram-se muitos anos, ele foi à igreja do meu pai, mas meu pai não conhecia, não sabia. E ele foi falar da palavra do Senhor. A um determinado momento, ele diz assim: irmãos, vocês todos me conhecem. E a igreja se espantou. Como nós conhecemos aquele homem? Ele falou: vocês lembram daquele homem que vivia jogado quando vocês passavam para vir no culto na sarjeta? Como eu estava às vezes cambaleando pela rua e via vocês passar, porque era próximo à igreja? Eu sou aquele homem. Irmãos, o poder do Evangelho transforma qualquer pessoa. Há uns dias atrás, eu acho que uma semana, eu não sei, quando nós chegamos da casa do meu filho em casa, eu fiquei 2 dias passando mal com aquilo. Nós temos um vizinho que infelizmente é dependente químico. Tem 2 filhos, é casado. É muito bonzinho, fala com todo mundo na rua, mas não trabalha, é todo tatuado. Agora deu para ouvir funk, eu chamo até ele de funkeiro, é o funkeiro da rua, porque bota aquele carro nas alturas, tocando funk o dia inteiro. E a semana passada, na quinta-feira, ao voltar da casa do meu filho, eu vou toda quinta-feira ver meus netos, nós vimos 4 carros de polícia e uma ambulância. Eu, na hora que vi aquelas luzes, eu pensei que fosse assalto, não foi? Eu até falei: meu Deus, será que foi lá em casa que assaltaram, que entraram? Mas o pai dele havia tomado a decisão de levá-lo internado à força. E ele gritava, irmãos, todo amarrado. O nosso vizinho falou que ele estava amarrado assim, os pés, todo amarrado. Ele gritava: que sofrimento, que angústia, que sofrimento. Ele não queria ir. E ele mesmo chamou a polícia para porque ele não queria ir, não queria que o levasse. E levaram ele assim mesmo. Irmão, a minha vizinha de frente falou para mim: o pior de tudo, eu consegui ver o pai dele. O pai dele estava assim, do lado de fora do portão, encostado com uma bermuda, vendo aquela situação toda. E a mãe dele estava sentada no chão na varanda da casa dele, sofrendo aquilo tudo. Um homem de 40 e poucos anos, ela já uma senhora, ele já um senhor de cabelos brancos. Irmãos, quantos estão sofrendo por isso? A dependência química se alastra cada dia mais. Não poupa ninguém. Não poupa ninguém. Quantos filhos de irmãos estão também nessa vida? Nós temos que agradecer a Deus, porque o Senhor não tem nos deixado sofrer aquilo que esse povo sofre. Eu fiquei 2 dias passando mal, que eu não conseguia, parecia que o ar não entrava no meu peito, de tanta angústia de ver aquela situação daquele moço. E ele foi levado para onde eu não sei, mas eu oro, sempre peço a Deus para salvar aquela vida, porque se ele tiver consciência do que Jesus faz, ele vai sair dessa vida, mas só o Senhor para transformar aquela alma, aquela vida. Meus irmãos, eu quero terminar, porque as horas já vão. Quero apenas dizer para os irmãos que virem a sua Bíblia no capítulo de número 4. E eu quero falar rapidamente de um outro modelo que a igreja de Tessalônica dava. Ela dava modelo de fidelidade, ela dava exemplo de testemunho, e ela tinha uma coisa preciosa a mais, onde o apóstolo vai dizer no verso 9 assim: quanto, porém, a caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva
visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Essa é a característica nossa. O cristão